E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Ricardo Camilo. Eu sou a Rubia. E esse é mais um Bitar Podcast. E hoje a pauta ela é super interessante para a gente começar a entender um pouquinho sobre o modelo político que a gente vive e tão importante, que é a democracia. A gente vai falar sobre os ministérios e da importância deles para a manutenção da ordem, da gestão do nosso país, né, Rubia? E aí, assim como o João falou, a gente vai entender as suas funções, o seu papel de extrema relevância para a garantia constitucional do nosso país. Muitos deles têm atuação direto para a ordem jurídica, outros mexem diretamente com a economia do país e outros até com políticas públicas. Alguns deles mexem com tudo isso e assim a gente vai conseguindo evoluir, fazendo justamente a organização do Brasil, né? Basicamente dizendo assim em palavras mais diretas. Então, mas para a gente entender tudo isso, claro que a gente trouxe especialistas que vai nos ajudar nessa conversa para entender como a gente chegou até esse momento, o que a gente pode esperar, como a gente pode, né, aproveitar desses direitos e também deveres que vêm através desses ministérios. Por isso com a gente já está o Moacir Freitas, que é advogado, sociólogo, doutor em ciências sociais e mestre em sociologia pela Unesp de Araraquara. Atualmente ele é professor da graduação e do programa de pós-graduação em ciências sociais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Berlândia. Antes de ser professor, foi gestor público por 10 anos, exercendo funções em secretarias como governo, saúde, ciência, tecnologia, entre outras, e vai nos ajudar a entender da importância desses cargos para, enfim, gestão do país. Bem-vindo, viu, Moacir? Oi, João. Oi, Rubia. Obrigado do convite. É uma satisfação estar aqui discutindo esse assunto com vocês hoje. Muito obrigada pela presença e nós também estamos aqui hoje com a Alecilda Oliveira. Ela é cientista social formada pela Universidade Federal de Berlândia. Sua pesquisa de doutorado se concentra na análise da atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, e atualmente ela é professora de Educação Básica do Estado de Minas Gerais e da Educação Superior. Desenvolve estudos na área de Sociologia, Política e Sociologia do Direito, com ênfase em participação social, estudos de gênero e políticas públicas. Seja muito bem-vinda, Alecilda. Muito obrigada, gente. Feliz demais estar aqui com vocês. Espero poder contribuir também com o debate. E vai ser uma conversa muito interessante para a gente começar a entender. E eu vou confessar para vocês que até eu vou aprender bastante com esse Bitar Podcast de hoje, porque a gente ouve falar, a gente ouve no jornal, a gente lê as notícias. Às vezes a gente até passa, quem foi a Brasília já viu ali que tem a esplanada dos ministérios, onde ficam aqueles prédios. E vira e mexe, eles mudam de nome, aparece um, desaparece outro com essas mudanças de governo. Mas para a gente começar a dar o pontapé inicial nessa conversa, eu queria que vocês me contassem. Então, eu já vi aqui, por exemplo, no currículo da Alecilda, tem essa questão de sociologia, política, direito, tem toda essa comunhão aí que elas acabam se encontrando. Eu acho que eles se encontram justamente quando a gente fala de ministérios, né? Porque eles atuam nessas áreas, né? Independente de áreas específicas, eles acabam atuando. Mas então, vou jogar para os dois a pergunta, pode ser? Mas vou pedir para a Alecilda começar para não ter briga. O que são os ministérios? Bom, é importante a gente conseguir entender o seguinte. Quando nós falamos do poder executivo, e aí tem que voltar um pouquinho antes, algumas casinhas, que é para a gente entender o seguinte. Nós temos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E o executivo é o espaço, então, em que a gente vai fazer a gestão do nosso país. Se a gente pensa, por exemplo, nesse caso dos ministérios, nós estamos falando da presidência da República, né? E aí os ministérios é uma espécie de time que o presidente ou a presidenta da República vai escolher ali para atuar com ele na gestão. O ministério também tem uma característica muito importante, porque, como o próprio João, né, já tinha dito, vai expressar aquilo que o governante, a governante espera, né? Então, por exemplo, por que é que muda muito? O número de ministérios que a gente tem de um governo para outro, os nomes que são dados, né? É porque tem essa característica do tipo de política que quer ser desenvolvida também. Se a gente olha agora 2023, nós temos ministérios que antes a gente achava assim que não teria possibilidade, como, por exemplo, o dos povos indígenas, né? E isso vem, então, de uma necessidade que a nossa sociedade tem em garantir políticas públicas para povos originários ou povos indígenas, né, no nosso país, além de uma questão de uma representatividade. Então,
como se fosse assim o time, né, que vai compor ali essa gestão e vai direcionar para onde é que a bola vai. Dá para dizer, então, que o presidente da República ou a presidente da República seja um técnico e esses ministérios sejam jogadores ali em campo, todos querendo fazer gol. Boa, podemos pensar demais assim, né? Especialmente agora que a gente está aí com a Copa, né? Feminina, dá para pensar demais desse modo. Então, entendendo assim, nós temos na presidência um técnico, que, claro, a gente está falando técnico, mas entendendo que a política, ela está sempre presente, inclusive nos ministérios também. Que legal. E você falou sobre a questão dos 3 poderes, a gente falou do executivo, que é justamente o governo federal, que tem essa atuação, né? Mas no Poder Judiciário também existem alguns ministérios. É comum a gente passar, por exemplo, em alguma rua e ver lá Ministério Público, ou também ouvir falar no jornal, aquela atuação que tem dentro do campo jurídico, que eles são... existe o Supremo Tribunal Federal, que está lá em Brasília, que é um julgamento, uma corte maior, que julga casos mais específicos, né? Mas localmente também cada estado tem seu próprio ministério e tudo mais. E você, enquanto advogado, moça, eu queria que você me explicasse a importância também e o que são esses ministérios públicos que existem, então, nessas localidades. É para já. Mas antes, se você me permitir, deixa eu só fazer para a gente entender direitinho. O Ministério Público não é um ministério igual esses que a Alecilda estava explicando agora. É importante a gente, né? Porque muita gente confunde. Apesar da nomenclatura... O nome é igualzinho. Uhum. Ministério. É porque lá na origem da palavra, ministério, tem uma das traduções possíveis, é serviço. Então, no serviço público, tem a ver com função, como a Rubia estava falando no começo agora, né? Então, o Ministério Público tem uma função específica, que não vai dar para a gente discorrer sobre tudo isso agora, mas é mais ou menos como se fosse, assim, uma espécie de representante jurídico do povo, né? Na Constituição de 88, ficou estabelecido que a gente precisava ter um órgão que pudesse cuidar desses interesses que são do povo, mas que não se materializam na mão de ninguém, assim. Não é um interesse individual, mas é um interesse que pertence a todos nós. O direito à educação, por exemplo, é de cada um de nós individualmente, mas não é especificamente de um interesse seu particular, é de todo mundo. E não tem como a gente fazer essa defesa na sociedade do ponto de vista jurídico. Aí a gente dotou o Ministério Público, que é uma instituição que já existia, desses poderes, e aí ele ganhou essa dimensão que ele tem agora, né? De ser um super órgão, assim. Mas, a rigor, ele não é um ministério. É uma nomenclatura. Ele chama ministério, mas não é ministério, né? Eu sei... Fala. Não, perdão, se eu te interrompi, mas eu sei que dentro do Ministério Público, dos ministérios, porque existe na esfera estadual, do estado, mas também existe o federal, que representa ali nessa localidade, mais a nível federal. Existem comissões, né, que defendem, por exemplo, a educação, até o direito de pessoas com deficiência, entre outras questões, não é mesmo? Exatamente isso aí. O Ministério Público, ele acabou se constituindo como é como se fosse um quarto poder. É errado colocar assim, não é isso. Não existe quarto poder, só tem 3, como a Alecilda explicou, né? O legislativo, executivo e judiciário. O Ministério Público, ele transita no judiciário, no sistema de justiça, mas ele é um órgão independente, que cuida desses interesses que são de todo mundo, mas que não são de ninguém em específico. Você estava falando do direito dos deficientes. É um caso clássico, né? Um deficiente, né, um portador de deficiência que precisa entrar com uma ação, faz isso particularmente. Mas para a gente exigir do município, por exemplo, que tenha rampa em todas as calçadas, não tem um órgão que faça isso. O Ministério Público faz, né? Exigir que as escolas sejam adaptadas, o Ministério Público faz. Então é para isso que esse órgão foi criado e para isso ele funciona bem. E aí, assim, é como você colocou, cada estado tem o seu Ministério Público Estadual, o município não tem, é sempre estado, e a União tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho. Aí tem uma série de distinções deles, assim, para cuidar de temas mais específicos, mas no geral todos têm essa linhagem, assim, eles são... É um órgão dedicado a cuidar desses interesses que são de todos nós e que estavam meio perdidos, assim, na sociedade, não tinha muito bem quem cuidava disso, eles cuidam. Dá para dizer que em comum, tanto ministérios de governo executivo, mas quando a gente trata do termo jurídico também, o que tem em comum em todos eles é a defesa de direitos constitucionais, ou seja, servir a Constituição para a população? Justamente, pode passar a bola para mim, né? Nossa, tá que nem o campo do Bitar Podcast, então aí vai trocando a bola, depois no finalzinho a gente faz um gol. Que ótimo. Quando a gente está falando, assim, dessa atuação do Ministério Público, a gente consegue pensar, então, o seguinte, aquilo que não é garantido e que são direitos coletivos, né, que são direitos, então, que precisam ser firmados a partir do que nós temos na nossa Constituição, quando não é garantido pelo Executivo, você acaba tendo, então, esse papel do Ministério Público, que é um papel de defesa desses direitos, né, como se ele fosse uma espécie mesmo daquilo que o Moacir colocou, né, de um
guardião dos interesses constitucionais que nós temos. E aí, eles vão, então, nessa atuação, provocar ali, de uma certa maneira, para que o judiciário ele responda, né, e consiga fazer com que esses direitos eles sejam efetivados de algum modo. Já sabia de tudo isso aí, Rubia? É uma aula, né? Uma aula. Uma aula que Que impacta para a nossa você vida também, eu né? acredito, que impacta totalmente. E aí, pensando na sua fala, Alecilda, nesse órgão aí que representa o jurídico do povo, quem são os profissionais que atuam nesse time? Se a gente for pensar, nós temos os chamados promotores e procuradores, né? Então, eles vão ter funções que são aquelas de, promover, tentar entender o que é que está acontecendo ali, de certa forma, instigar através daquilo que a gente pode entender assim como essa provocação que eu tinha dito antes ao judiciário e muitas vezes também fazer aquilo que a gente chama de inquéritos, né? Que são investigações que precisam ser feitas. Então, é um órgão que ele vai ter essa diferença muito forte, porque o Moacir mesmo aponta, né? Ele transita entre os poderes ali, especialmente entre o judiciário. Muitas vezes a gente acha assim, esse órgão é do Poder Judiciário. Mas tem uma curiosidade interessante, que é o fato de que esse órgão ele já foi, inclusive, do Executivo, né? E aí ele passa a ser um órgão que vai ter uma autonomia depois, então, da Constituição de 88, né? Então, é o momento em que ele acaba ganhando essa configuração de poder atuar sozinho ali como essa espécie de defensor, né, de direitos que devem ser garantidos a todos nós, porque está previsto na Constituição, alguns deles não, porque pode ir aparecendo, né? Mas é especialmente isso, assim. Ô, Moacir, me corrija se eu estiver errado, né? Falando dessa parte jurídica, né, dos ministérios, enfim, público, estadual, que faz essa defesa da Constituição, a atuação ela é uma via de mão dupla. Tanto ela pode ser acionada pela população, né? Então as pessoas podem buscar fazer uma reivindicação nesses ministérios, mas como o próprio ministério, através dessas comissões, pode constatar alguma irregularidade e agir para que ela seja corrigida, é isso? Exatamente isso, João. A característica do Ministério Público, isso que faz também com que ele tenha essa importância na sociedade, é que ele tanto pode atuar independente de ser demandado ou não, ele está prestando atenção nas coisas, ele não precisa ser acionado, ele aciona. Né? O promotor está vendo as coisas acontecerem e ele toma a medida, ele não precisa ser provocado, como é o caso do juiz, por exemplo, que não pode tomar providência sem ser acionado. O Ministério Público é o órgão que aciona, inclusive. Então o promotor está sempre vigilante, está sempre olhando, mas o que acabou se desenvolvendo mais na prática foi essa segunda parte que você bem mencionou e que é a mais correta, que é a população acionando o Ministério Público. Então eu estava conversando com a Alecilda aqui antes da gente começar, que tem uma luta histórica das mulheres, que é o direito de creche, de ter creches. No passado, essa discussão era feita na política, você tinha que fazer uma passeata se você quisesse ter uma creche. Hoje você aciona o Ministério Público. Né? No passado, o Ministério Público não tinha essa função. Hoje tem. Então, claro, você pode continuar fazendo a passeata, pode e deve. Mas existe uma instância de discussão desse direito agora que é outra, desse e tantos outros, que é o Ministério Público. Então, é muito comum a população, mesmo quando se trata de uma questão individual, provocar o Ministério Público. E lá pedir ajuda do promotor. E qual que é o poder que o promotor tem? Então, o que pode acontecer a partir de uma denúncia da sociedade, um pedido da sociedade? Quais são os caminhos que eles têm? É um poder muito grande, né? Que até eu acho que em algum momento na nossa sociedade nós vamos ter que rediscutir essas funções todas do Ministério Público, sabe? Porque é muito poder. Mas vamos pensar assim, né, para manter o que a gente estava discutindo. O que o promotor faz fundamentalmente? Sendo ele um fiscal do povo, né, uma espécie de advogado do povo, nunca é um termo muito preciso de dizer assim, mas acho que todo mundo consegue entender quando a gente coloca desse jeito, né? O promotor pode, em último caso, acionar as autoridades públicas na justiça. Então, vamos manter o exemplo da creche. Meu filho está fora da creche. Eu fui lá na creche e não tem vaga para ele. Eu vou lá no Ministério Público e peço para o promotor tomar providências. O promotor público vai tomar providências, vai exigir do prefeito que ele tome providências. Só você tem que arrumar essa vaga na creche. Então, não vou arrumar, então eu vou procurar a justiça. E aí, assim, não tem erro. Como o direito à educação está previsto na Constituição, a lógica do judiciário é a seguinte: se esse direito existe, ele tem que se materializar na vida das pessoas. E o Ministério Público é o caminho para você materializar esse direito nessa gama mais geral dos direitos que a gente tem, né?
Então, o poder do Ministério Público é esse, ele materializa direitos que estão na Constituição, mas que às vezes não estão na prática do nosso dia a dia. Eu preciso de uma internação, é um caso muito comum, né? Preciso de uma internação no SUS e não tem vaga. O Ministério Público vai atuar por mim. E aí, Moacir, pensando nisso, qual é a melhor forma dessa minha demanda ser atendida? É presencial? Eu consigo fazer essa solicitação online, por telefone? Como que ela ocorre? Pode dar uma orientação geral para quem está nos acompanhando, porque pode diferenciar, né, de um... Assim, todas essas possibilidades existem. Você tem site do Ministério Público, eles têm um canal de comunicação que você pode conversar com eles, você pode telefonar, e você pode ir lá pessoalmente, se você quiser. Assim, para você formalizar as denúncias, aí tem um ritualzinho que você precisa ir lá, né, às vezes tem que colocar no papel, ou você, né, ir conversar com o promotor ou com o assistente dele para que eles façam isso. Mas, assim, em geral, não são coisas muito burocráticas, assim, para você fazer. É simples, e é bom que você saiba isso, todo mundo sabe. Se amanhã você precisar acionar o Ministério Público, está à disposição, é para ir lá, não, né? Ao contrário do judiciário, que é um ambiente hostil, assim, você, né, não pode ir de bermuda, não pode isso, não pode aquilo, no Ministério Público é menos hostil. Você é bem-vindo, né, e pode, eventualmente, usar desse direito. Lembrando que, assim, é para as questões que são, né, de direitos individuais que pertencem a todos nós. Se você, eu bati meu carro, você vai ter que procurar a justiça por conta própria, tem que ter um advogado, você vai pagar por isso e tal. Eu estou sem vaga na creche, aí a educação é um direito de todos nós, né? É um direito difuso, portanto, de todos nós, aí eu procuro o Ministério Público. Funciona. Assim, um jeito bom também é o jeito da política fazer as coisas. A sua associação de bairros procurar o Ministério Público já é uma vantagem, porque você é um coletivo de pessoas que está procurando, né, uma solução para o problema. Exatamente. Então é outro poder, é outra dimensão. É muito melhor um sindicato. Então, se você tiver condição de fazer isso por esses órgãos, é muito melhor. Você citou muito bem a questão do direito de todos, né, que são direitos previstos, direitos constitucionais, né, previstos na Constituição. E, Alecilda, quando a gente volta lá para a função dos ministérios já na parte do Poder Executivo, que são uma das principais ferramentas para não só favorecer, mas fazer com que as políticas públicas aconteçam e também essas outras ações de gestão, a gente fala eles se baseiam muito da Constituição de 88, né? Então, qual que é o papel e a importância da Constituição de 88 para a efetivação, então, do trabalho desses ministérios? Tem uma coisa, assim, que é muito importante que a gente entenda, que a Constituição de 88, ela é como se fosse, assim, um documento que a gente tem, que a gente chama de Carta Magna, né? E aí, quando a gente fala nessa Carta Magna, a gente está querendo dizer, assim, tudo aquilo que for feito politicamente no nosso país, juridicamente, precisa respeitar aquilo que está nessa carta, né? Precisa respeitar esse documento, demonstrando ali, assim, as necessidades que são colocadas. A nossa Constituição de 88, ela tem uma característica, assim, muito legal, que ela avança em muitos sentidos, né, de direitos que a gente precisa. Desses direitos que o Moacir vai apontando para a gente como direitos que a gente vai dizer assim, que tem um caráter coletivo, que tem um caráter difuso, né? E aí a gente vai vendo isso como, por exemplo, o direito à saúde. Nós só temos o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades, claro, que a gente vai encontrando ali, porque tem isso garantido na Constituição. Então, uma pessoa pode procurar o Ministério Público para poder ter esse direito garantido, porque vamos supor que o Ministério no Executivo não esteja garantindo as verbas que são necessárias, que não estejam sendo repassados para os estados, para os municípios. Então, os ministérios do Executivo, esse time que joga ali com a presidência da República, é um time que precisa estar muito antenado na garantia daquilo que a gente vai dizer que são esses direitos por meio de políticas públicas, que são as ações, então, que cada governo vai desenvolver para poder garantir, né? O SUS, ele é uma política pública que a gente tem, uma política pública que ela tem um caráter muito interessante, que é um caráter da universalidade, então que é garantido para todo mundo. Isso diferencia o nosso país de outros. Então, é algo que a nossa Constituição, que eu diria assim, vale muito a pena dar uma olhada. A gente precisa muito de entender quais são os direitos que a gente tem e é garantido por ali.
Desculpa, né, gente? Que isso, a conversa é essa, a ideia é essa. Foi ótima, tá As sendo. aulas de história, a Rubia gosta muito de história também, ela vai sempre fazer essas contribuições, gostei. Pegando o gancho aqui da Alecilda, você traz aí, então, por exemplo, o Ministério, né, da Saúde, que faz parte do Executivo, está ali para assessorar o presidente nesse quesito. E existem os outros muitos e que aí eles vão mudando de número conforme entra um governo ou outro. Esses ministérios que às vezes são extintos por um governo e depois são trazidos por outros, por que isso acontece? Existe o pensamento de menor relevância. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses ministérios. Então, tem ali, né, o presidente e a presidenta, tem o ministro, a ministra da Cultura, por exemplo, e aí ela e sua equipe vai fiscalizar e assessorar tudo aquilo que gira em torno da cultura do país. As políticas voltadas para o teatro, para as artes visuais, para a comunidade quilombola, cultura indígena e etc. Seria isso. A gente pode pegar por aí. Você trouxe uma palavra, né, uma expressão que é muito importante, que é a questão de relevância. Mas aí é relevância para quem? É relevância, na verdade, para quem está governando, né? E aí, então a gente pode pensar assim, que é como se fosse algo que envolve também vontade política, que envolve a compreensão do que é importante ou não para o nosso país. Tem muito aquilo de falar assim, mas não está inchando o Estado quando você tem vários ministérios? Não, você não está inchando. Na verdade, você está demonstrando ali que vai ter um direcionamento de verbas, um direcionamento de políticas que vão ser feitas por meio desses ministérios. Então, você traz um aspecto interessante, que é o da cultura. Eu posso pensar o seguinte, ele começa por uma concepção de cultura. Eu posso ter uma concepção como representante política, então, de uma cultura que ela é elitista. Ou seja, uma cultura que eu não vou tratar, como você disse, de política quilombola. Que eu não vou entender que existe cultura relevante ali. E aí, ou eu posso fazer diferente. Eu posso, por exemplo, ter um Ministério da Cultura que vai tratar desse tema de uma maneira muito relevante, entendendo. Eu não vou ter o teatro com um preço altíssimo, que pouquíssima parcela da população tem acesso. Eu vou ter teatro, na verdade, que vai garantir com que tenha, inclusive, peças teatrais de quilombolas, que vão estar ali representando aquilo que é importante para o nosso povo. Porque diz muito sobre a história do nosso país. Então, eu poderia pensar por aí, né? As políticas públicas, elas estão sempre direcionadas por essa vontade política, por essa compreensão do que é relevante ou não. Para dizer que são democracias que exercem, que têm essa questão de ministérios, ou outras políticas, outros modos de governo também utilizam desse perfil ministerial? Então, em outras formas de governo também tem. Também tem. No nosso caso aqui, na ditadura militar, tinha ministro. Tinha os ministérios, esses mais tradicionais, todos existiam. Educação, saúde, trabalho, justiça, todos eles já tinham, né? Necessariamente não tem a ver com democracia. Agora, é claro que quando você está pensando em um ambiente democrático, como a Alecilda estava colocando, eu vou desmontar ministérios considerando essas questões de ordem democrática que existem, né? Eu quero privilegiar determinadas áreas. Vamos pensar agora, por exemplo, no governo do presidente Lula. Por decisão dele, que ele acha que é importante, e é mesmo, né? Foram recriados ministérios que tinham sido extintos. O Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, como a Alecilda estava bem lembrando, né? O Ministério das Mulheres. Então, né? A gente tem que pensar o ministério do ponto de vista gerencial, para você, né, entender porque eles existem fora da democracia, e tem que pensar isso também do ponto de vista político. Só porque eu quero privilegiar uma determinada área porque eu acho importante. Então eu crio um ministério dessa área. Agora, ativando essa função comentarista de vocês também para esse assunto, que eu fico pensando assim, primeiro, deve ser uma dificuldade gigantesca, porque existem políticas públicas, até mesmo direitos, ou até mesmo ações, que acabam esbarrando num ministério, mas também em outro. Então eles precisam dialogar. E quando a gente fala que os ministérios estão presentes em diversas formas de governo, mas o que pode dizer bastante é que, ao olhar para o perfil ministerial, diz muito sobre a política que vai ser adotada pelo governante, seja em qualquer um dos modelos de gestão.
Então, queria saber de vocês, assim, que vocês comentassem um pouquinho como que tem esse olhar, ou seja, o número, os ministérios, a relevância de cada um deles pode dizer bastante de qual vai ser a política adotada pelo governante e como existe esse diálogo. Tem uma hora que um quer se sobressair como o outro, às vezes alguma coisa interna pode esbarrar uma dificuldade e como que funciona essa relação entre um ministério e outro? Eu começo essa? Pode começar. Eu vou falar no final, você falou primeiro, né? Do número de ministérios. Não, é porque, você sabe que antes de ser professor, eu fui gestor público um tempão, né? Apesar que eu nunca fui ministro, né? Passei nem perto disso. Mas se você olhar, é uma questão de escala também, né? Claro. Existe o ministro, mas as funções sociais que existem locais também... É a mesma dinâmica, é o que eu ia dizer exatamente. O meu último posto desses, assim, foi de chefe de gabinete do prefeito lá de Araraquara. Então, assim, eu, né, tinha que conviver com os secretários municipais, e aí esses problemas da política existem. Né? Não tem muito como evitar. Os ministros, em geral, são políticos. Né? Eles não. A gente fala que é técnico, e assim, um pouco de técnica você tem que ter, senão você não consegue sobreviver lá, né? Você precisa entender alguma coisa do que você está fazendo, claro. Mas o ministério que funciona bem mesmo é o ministério que está na mão do político. Porque os ministérios são ambientes da política. Né? Pessoas muito técnicas têm muita dificuldade de ficar no ministério porque você se irrita, você não consegue fazer as coisas do ponto de vista técnico, a política tem uma dinâmica muito própria. Exige uma flexibilidade? Muita flexibilidade, e aí é que é o problema, porque como políticos que são, os secretários, os ministros, eles estão olhando para a política, né? Você tem que render o tempo que você vai estar lá, você não sabe quanto tempo você vai ser ministro. Pode ser 1 ano, pode ser 4, pode ser um semestre, pode ser 1 mês. Então o tempo que você passa lá tem que render. E aí, é claro, você não vai ficar ligando para os outros. Os mais hábeis fazem isso, né? Tomam esse cuidado de, né, não avançar na área do outro, né? Mas, em geral, isso não é muito ocupado. Por isso, inclusive, que na composição dos ministérios tem um ministro e o secretário que cuida dos outros, que é a Casa Civil. Né? E nos municípios, em geral, é a Secretaria de Governo, que é o secretário, o ministro que organiza os ministros, para não deixar eles... Né? Só, calma, vamos lembrar que o governo é um só, vamos lembrar que, né, o presidente aqui é o eleito, nós não fomos, então, né? Você tem uma dinâmica toda que, né, que é desenvolvida entre os ministros, que permite que eles não se matem entre eles, assim, um trombando com o outro toda hora. Agora, os problemas da política existem. Então, estão acompanhando agora no governo, né? Tá na discussão se vai trocar ministro ou não. Por quê? Porque a política é assim, tá, todo mundo quer participar, tal. Então, tem isso, tem essa dinâmica que existe mesmo. O Moacir, ele traz questões importantes da gente pensar, assim, política, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está falando de política de uma maneira bem ampla, né? Não é, apesar, assim, de a gente estar tratando das questões institucionais, a gente está pensando, assim, de interesses mesmo que tem ali, né? E aí é demonstrar isso, de que, bom, se você não tiver muita cautela, muito jogo de cintura, você faz, na verdade, com que dê muita coisa errada, né? Porque tem, claro, interesses específicos de quem está ali, né? Mas os ministérios, eles precisam andar em conjunto, porque tem que entender que é o mesmo time, que é aquilo que a gente, né, começou falando no início do programa, mas, bom, para onde o nosso time vai? É a mesma coisa a gente pensar, assim, claro, tem jogadores que querem, às vezes, aparecer mais do que outros. Um é mais bravo do que o outro, quer ficar com a bola mais tempo, né? E a gente pode pensar a bola como questões que estão sendo discutidas, poder, e ainda assim, por exemplo, aquilo que está na mídia, né? Às vezes mais tempo. Querem ficar ali se está aparecendo bem, né? Relevância social que vai tendo. Mas é muito importante quando tem essa característica de entender assim, bom, nós temos as nossas diferenças, mas é um mesmo time. E aí, para onde é que isso está indo? Então, por isso que tem essa coisa interessante de dizer, né? Você precisa mesmo da Casa Civil, que é um que vai estar ali fazendo com que essa jogada ela caminhe ali para que faça o gol, né? Fazendo meio de campo. Fazendo meio de campo. Boa. É o capitão do time. Olha só, boa. Ó, eu queria abrir um parênteses, se vocês me permitirem, porque aqui no Bitar Podcast, até a Rubia pode até ajudar a lembrar de uns episódios, a gente tem alguns episódios voltados justamente para profissões, onde a gente traz profissionais aqui de diferentes áreas, para trazer um pouco de curiosidade, mas também da rotina, os bastidores, o processo que eles chegaram até lá. Você lembra algum... Vamos falar, eu lembro um bombeiro que eu estava aqui já, policial militar, a gente já falou, profissional da comunicação... Não vou te pedir pra você lembrar um número, não.
Pra não exigir muito, mas eu sei que sua memória é boa. Anotado aqui. Ah lá, essa... Eu achei que você tivesse mesmo, eu acreditei. Ela é atriz, Também. gente. Tá vendo o poder de convencimento Eu da Bia? acreditei que você tinha. Mas eles estão todos lá no nosso canal do YouTube, que o pessoal pode conferir, aproveitar e fazer nosso merchan pra seguir a gente também nas nossas redes sociais, no @bitar.educação, que lá você fica por dentro dos nossos episódios do Bitar Podcast. Quer fazer alguma Falando nisso, João, é muito importante, já que a gente está falando sobre ministérios, a gente já teve um episódio super legal aqui, que foi o Entendendo a Política com o Neto Bittar. Eu sabia que ela ia trazer alguma... Aí, é a memória dela, não tá anotado. Que foi o episódio 9. Super bacana, foi uma conversa como a que está ocorrendo aqui, super esclarecedora e que foi bastante legal. E tem um outro episódio 23 sobre políticas públicas. Pronto. Tá vendo? Aí, tá vendo? Aí você pode voltar lá, ouvir essa conversa, que eu acho que se complementam bastante. Mas falando em profissão... Claro. Para não perder aqui o fio da meada, a gente falou da questão do meio de campo, né? É uma responsabilidade muito grande da presidenta, do presidente, quando ele vai fazer escolha, ou ela, dos seus ministros, das suas ministras, porque, como ocorreu no governo anterior, a gente viu uma quebra, né, da linha de trabalho de vários ministros, passou 3 meses, mudou o ministro da Saúde, ministro da Cultura foi assim, nem tinha ministro da Cultura, era secretário da Cultura, porque não existiu o Ministério da Cultura. É importante pensar muito bem nessa escolha e aquela pessoa que é convidada também refletir bastante se é capaz de estar à frente de um ministério. Demais, né? Somente. Somente. É como se você estivesse sendo escalado para jogar na seleção brasileira mesmo. Mas eu fico pensando assim que é importante quando a gente fala sobre isso, porque tem aquilo que a gente já mencionou antes, de dizer assim, essa pessoa ela precisa ser política, né? Por que ela precisa ser política? Claro, ela tem que entender da técnica, né? Eu posso pensar assim, eu vou chamar alguém para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Se essa pessoa não entende quais são as demandas do ministério, se essa pessoa não tem um trânsito na sociedade civil para entender assim, quem eu procuro, com quem eu dialogo, né? Então, sempre a pessoa escolhida, ela vai ser uma pessoa que ela tem esse percurso, que ela vai ter esse caminho, então, ela vai ter trânsito ali para dialogar com outras pessoas também que atuem politicamente do ponto de vista institucional, mas também outras pessoas que atuem na sociedade civil. Então, por exemplo, eu tenho entrada com movimentos sociais. Movimentos sociais podem fazer com que ministros caiam, né? Se eu penso assim, por exemplo, Ministério da Educação, e eu vou vendo ali que o Ministério da Educação ele está promovendo coisas que são muito prejudiciais. No último governo, nós vimos a quantidade de ministros da educação que nós tivemos, né? Chega a um ponto assim que a nossa sociedade, através de sindicatos de professores, através de associações que existem, né, de grupos que estão organizados, falam, essa pessoa não representa o que nós queremos para o nosso país. E aí, então, o presidente ou a presidente da República, ela vai ter que optar por isso, por essa mudança que é feita, né? Então, é muito importante quando a gente vai entendendo essa relação que é estabelecida para a escolha. Eu não vou ser escolhida como alguém que vai compor esse time ali se eu não tiver potencial político para isso, de conseguir entender, então, o que nós queremos para o nosso país. Foi até legal essa pergunta que você fez, Bia, porque ela já trouxe também essas questões das habilidades necessárias para quem quer trabalhar nessa área. Mas quando a gente fala de profissão, a gente enxerga muito que existem esses cargos políticos onde as pessoas se elegem, né? Um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, até mesmo o presidente ou a presidente, né? Mas você trouxe uma curiosidade aqui, porque a gente olha muito para essas pessoas que são evidentes na mídia, que representam aquela instituição, mas tem toda uma gestão atrás, que são as pessoas que participam daquela gestão. Então, dentro do ministério existe a figura principal e mais evidente do ministro, mas existe uma série de assessores e outros cargos que dão apoio nessa gestão específica, né? E você falou que você foi chefe de gabinete de um prefeito. E eu fiquei extremamente curioso para saber como que é a rotina do chefe de gabinete, quais as habilidades necessárias, porque até pode chamar a atenção para alguém que esteja acompanhando que existe esse outro lado para trabalhar com política. Não só esses cargos que são eleitos, mas quem quer se preparar para dar justamente apoio a um profissional eleito. Então, conta um pouquinho desses bastidores. Só,
Mas você saberia explicar exatamente qual que é a habilidade que me levou a esse, né? Mas assim, a habilidade principal dos políticos é fazer política. Você tem que ter isso em mente, assim, senão você não vai sobreviver nesse ramo, sabe? Os políticos têm uma formação muito diversa, assim, uma parte deles fez direito, tem médico, tem né, arquiteto, tem engenheiro, tem de tudo. Mas a habilidade principal é a habilidade de fazer política. Você vê, antes de ser o chefe de gabinete, eu era o coordenador executivo da Secretaria da Saúde, assim. Como se fosse um secretário executivo, uma espécie de gerente da Secretaria da Saúde. Eu não sou médico, né? Então, se dependesse de mim para fazer um curativo, eu não prestaria. Né? Mas dependia de mim para fazer gestão de orçamento, para comprar coisas, para resolver 1000 problemas. Para isso, eu servia muito bem. Então, se você quer entrar para a área pública, é importante você ter em mente o seguinte: se você quer ser um técnico da área pública, você vai prestar concurso público. É o meu caso, que eu prestei um concurso de professor aqui na UF, então o meu cargo é um cargo de técnico. Né? Eu tenho que apresentar resultados como técnico, tenho que, né, sou avaliado como técnico. Se você quer ser político, você tem que desenvolver habilidades que são habilidades da política. Né? Ainda que existam profissões que permitam que você se desenvolva nessa área. Nossa, é um caso desse. Os cientistas sociais. Né? Senão eu quero muito ser político. Era o meu caso quando eu era jovem. Então fui fazer ciências sociais. Porque ela já me dotava de condições técnicas de ocupar postos no Estado, sem necessariamente ser concursado, nessa parcela dos cargos que são dos políticos. Né? É bom você ter lembrado disso, que é uma coisa interessante. No Estado, sempre é assim. Sempre é uma parcela de gente que é técnica, sempre tem uma parcela de gente que é política. Por que é assim? Porque se fossem só técnicos, o povo, que é o dono do poder, não estaria mais representado no Estado. Né? O jeito do povo estar representado no Estado é elegendo os políticos. Elegendo pelo voto, mas também, né, deixando participar do Estado aqueles que os políticos que eu elegi indicam. Então, se eu votei no candidato A, ele se elegeu e ele indicou o meu secretário, é como se eu tivesse indicado. Se todo mundo fosse técnico, porque tem essa coisa, por que não bota só concursado, só técnico? Porque se a gente colocasse só técnico, o povo não teria mais voz, né, naquilo que é sua propriedade, que é o poder político. Então é para isso que os políticos existem, para representar o povo no Estado também. Então se você quer ser, né, quer seguir essa profissão, faça ciências sociais. Vai funcionar. É um caminho. É um caminho, porque você vai ser dotado dessas habilidades técnicas que depois você vai temperar com a política. Lembra isso, tudo que tem a ver com o Estado tem a ver com política. Você não pode perder isso de vista, a não ser que você queira ser um técnico desses burocratas de serviço público, que também é um negócio muito legal, digno, mas você tem que ver o que você quer fazer. Moacir, só uma dúvida que eu fiquei, que eu acho que pode até esclarecer para quem está nos acompanhando, porque por muito tempo, até recentemente, em 2013 começaram manifestações, essa palavra política começou a desagradar muita gente, o pessoal vê com mau olhar sobre essa situação, né? Até com repulsa, já acredita que vai ser alguém ruim, que vai ser alguém ligado completamente à corrupção. Só que fazer política é extremamente importante e ele diz muito justamente sobre a manutenção desses direitos constitucionais, mas também de como a política do país vai agir e por isso se complementa com esse assunto de ministérios. Mas quando você fala fazer política, qual é o significado que isso tem? Só, para traduzir em uma frase só, é o seguinte: no mundo dos seres humanos, no mundo material, a única força de transformação da nossa sociedade que existe é a política. Então, se você tem qualquer horizonte de transformar a sociedade para melhor, é pela mão da política que você vai fazer isso. Não existe outro caminho. Né? A política é o único caminho. Ah, mas os políticos, os não sei o quê. Problemas existem. Ninguém está dizendo que não tem. Você podia até me passar a bola depois. Né? Já vou completar esse raciocínio e já vou cruzar na sua cabeça já essa, né? Matar no peito. Matar, né? Como bom ponta que sou. Mas não tem força de transformação da sociedade fora da política. Por que é assim? Porque tudo que existe aqui na nossa sociedade pertence a todos nós, né? Não tem dono da sociedade. E aí você tem que ter consensos entre as pessoas. Esses consensos precisam ser estabelecidos pelo diálogo, pela discussão. Então, sem a política, a gente não consegue fazer isso. A não ser que a gente queira viver numa ditadura onde uma pessoa só vai tomar decisões por todos nós não queremos. Não tem escapatória. E mesmo nesses ambientes onde um toma decisões por todos, essa decisão é política também. Então, meus queridos, fora da política, não tem caminho. Não tem caminho. E eu acho que tem uma coisa bem interessante quando você faz essa pergunta, que é para a gente entender assim, a política, ela é algo que ela permeia as nossas relações a todo momento. Muitas vezes a gente tem aquela ligação que é feita de como se a política ela fosse apenas, você eleger alguém ou você ser eleito. Isso é um aspecto, né? Mas o Moacir, ele vai demonstrando essa questão de uma transformação que a gente precisa ter. A nossa realidade, ela é sempre feita em movimento, né?
Se você não está em movimento, outras pessoas estarão. Eu gosto muito de de um modo de compreender isso, que é assim, dizer, não existe espaço vazio. Se você não ocupa, outro vai ocupar, né? E aí a gente entender, bom, existe isso e existe a política institucional, que aí é a forma que nós temos, então, de garantir com que o Estado, esse Estado com E maiúsculo, né, que a gente costuma falar muito, ele necessita de ser movimentado, né? Como que nós vamos atuar ali? E aí a gente vai atuar numa democracia elegendo pessoas, mas nem todo mundo precisa ser eleito para poder fazer política, né? Quando, por exemplo, eu estou atuando num movimento social, quando eu tenho uma ONG, né? Eu vou fazer um trabalho, então, que é de possibilitar que pessoas elas possam se formar e, ao mesmo tempo, ter acesso a uma política pública, como é a política pública de jovens aprendizes. Isso é uma forma também de atuar politicamente, né? De pensar assim, está sendo promovida aqui ações que vão transformar a realidade das pessoas que contemplam, né? Que podem ser contempladas por essa política. Então, acho que isso é algo que é muito importante da gente entender, porque a gente vive num momento agora, e aí você trouxe uma coisa excelente, que foi junho de 2013, né? Que foi promovendo ali uma espécie de antipolítica. Que a gente foi tomando assim, um certo ranço dessa palavra, né? Mas a quem interessa que a gente tenha ranço da palavra política? A quem interessa que a gente não queira debater, né? Por isso é importante programas como esse que a gente tem feito aqui, esse bate-bola, né? Que a gente tem tentado desenvolver para mostrar como que a política ela não é só essa ideia que tentam colocar ali pra gente assim de uma pessoa específica que vai ter toda uma atuação naquilo para ser eleito sempre. É muito mais que isso. Alecilda, a sua fala me traz uma questão aqui com a sua pesquisa, né, com os seus estudos de gênero e políticas públicas. Como que você avalia a representatividade, a diversidade nos ministérios? Isso vai variar sempre de governo para governo e depende muito de uma pressão que a população faça, né? Tem uma coisa bem interessante agora, que é o fato de, bom, eu tenho o Ministério dos Povos Indígenas. Quem é que tem que estar ali? Tem que estar alguém que seja, então, representativo dessa parcela da população, né? Por isso a gente tem, então, uma ministra. E aí, a questão de ser uma mulher é bastante interessante porque vai demonstrando também mulheres, durante muito tempo, não puderam participar, atuar politicamente, né? E muito menos estar em espaços como esse. Se eu olho, por exemplo, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque a gente também acaba fazendo uma coisa que é entender que nem sempre eu preciso ter uma mulher somente porque vai ser uma pauta voltada para as mulheres, né? A gente tem nesse momento uma mulher negra representando a Luciana Santos, né? Que tá ali também porque ela tem uma trajetória que ela trabalha com esse tema da ciência e tecnologia na própria formação dela, né? Então, nós mulheres acabamos passando por um fenômeno que é aquilo que a gente chama de subrepresentação na política, né? Nós somos em menor número eleitas, nós somos em menor número chamadas para ocupar espaços na política, especialmente espaços como esse, que a gente dizer assim que é do alto escalão do governo, né? É pensar também que talvez a gente já esteja direcionando para os ministérios públicos uma importância, né? Para os ministérios públicos, desculpe, o ministério, né, do executivo, uma importância como a gente tem tentado direcionar para a Copa do Mundo das mulheres nesse momento, né? Que é de demonstrar assim, as mulheres elas podem muito bem jogar com a gente. Ainda bem que isso entra em pauta, né? Porque eu acho que o que ilustra bastante essa situação é quando eles pegam uma foto da Câmara dos Deputados e a maioria homem. Quando a gente pega uma foto do início de um governo, aí aquela foto tradicional dos ministros todos juntos, a maioria homens. Isso tem mudado a realidade, mas a gente não fala só da questão do Brasil. É uma pauta que tem repercutido a nível mundial, e ainda bem se tornou uma necessidade,
reflete também um pouco do mundo corporativo, quando a gente pensa em presidentes de grandes corporações e altos diretores executivos, né? E aí vem aumentando essa participação, entra-se em pauta e até não só de ponto de vista político, mas os consumidores têm demandado isso para marcas e principalmente para governos, porque aí a gente tem essa proximidade, porque é quem a gente elege, ou seja, a decisão que a gente tem e justamente tornando isso representativo, vai definir justamente a política pública, as ações que aquele ministério vai tomar. Do ponto de vista da sociologia, como a sociologia vê a importância, então, dessa representatividade nos ministérios? Ainda continuando nessa conversa que vocês estão. Olha, a gente pode pensar o seguinte, tem a ver com aquilo que o Moacir disse antes, se fossem apenas cargos técnicos, cargos públicos ali, se a gente não tivesse a possibilidade, por exemplo, de eleger, nós não nos veríamos lá. Então, é um momento em que a população ela vai demonstrando, nós precisamos estar nesse espaço. E isso vai acontecendo de diversas maneiras. Claro que tem momentos em que se aproveitam dessa pauta do que é a representatividade, quando a gente vai ver, assim, por exemplo, determinadas marcas, como você bem colocou, né? Às vezes colocam aquilo porque sabe que tem uma demanda da população. Mas na política também funciona por meio dessa demanda que é feita, né? Então, é um momento em que a gente vai vendo assim, os povos originários, quilombolas, vão mostrando, nós precisamos nos ver ali. Nós precisamos, mais do que nos ver ali, de políticas que sejam direcionadas para melhorar as nossas condições de vida. Então, essa representatividade, ela tem muito a ver com esse despertar, né, para uma luta política, mas também tem a ver com uma pressão que é feita e com essa pressão, de certo modo, a gente vai conseguindo, aos poucos, ir alcançando esses espaços. É ainda muito aquém daquilo que a gente necessita, mas nós temos nos mostrado assim, mais espertos nesse sentido. Posso pegar uma carona, querido? Claro. Eu não perder a oportunidade de a gente, né? Sim, né, pensando nisso que o Alessio está falando, é sempre bom a gente lembrar também que, assim, a sociedade já é muito machista no geral, mas a política é muito mais masculinizada do que, né, as outras áreas. Não vamos perder de vista. Até os anos 30, as mulheres nem votavam. Né? Não é que não podia participar da política, nem dar opinião. Né? Nem dar opinião. Bom, não tinha escola. A mulher não ia para a escola. A habilidade social nas quais as mulheres eram treinadas era corte, costura, cozinha, para ficar servindo aos homens. Não tinha, né? Nem era considerada a participação das mulheres na política. Então, o primeiro passo foi votar, mas para entrar na política demorou mais não sei quantos anos, né? Para entrar efetivamente. E se a gente for olhar para a composição da Câmara hoje, não entrou efetivamente, né? Nós mais ou menos 10% a composição da Câmara de mulheres, assim. Mesmo com políticas de incentivo, já faz tempo que tem cota para mulher nos partidos, e é um drama, né? Uma parte dos partidos frauda as cotas, não tem espaço para as mulheres, mas mesmo nos que tem espaço para as mulheres, aí os problemas da vida real aparecem. É mais difícil para a mulher participar da política. Né? É muito mais difícil, porque ela tem que organizar 1000 coisas. Onde vai deixar o filho, quem vai cuidar da casa, porque em geral as pessoas acham que essas não são obrigações masculinas. Então, claro, um homem ser político é o esperado, ou líder, ou isso, ou aquilo. Uma mulher ser não é esperado. Né? E depois, quando uma mulher chega ao poder, aí você tem que lidar com os problemas que são próprios da política, mas que quando são refletidos das mulheres são muito piores. Né? Recentemente, o presidente Dilma foi presidente de 2 mandatos. Né? O segundo foi interrompido no meio do caminho, mas deu quase 1 mandato e meio. E todos vocês se lembram, né, como era difícil, né, o nível de crítica que era feito para as questões que eram da política, em geral, descambavam para a baixaria. O que eram pautados sobre ela mudava muito do que um presidente, né? Exatamente. Como até a questão sentimental, emocional era colocada em pauta diferente de outras situações. Né? Às vezes fazendo associações sexuais que são absolutamente indevidas, que não tem nada a ver com a política, e que a gente não faz com os homens. Né? Um político homem faz uma coisa errada, você julga ele pelo que ele fez. Uma política mulher faz uma coisa errada, você julga ela porque ela é mulher. Então, a sociedade está mudando, porque, em primeiro lugar, a gente está tomando consciência de que esses problemas existem. Né? Como a Alessio bem colocou. Então, você vai tomando consciência. Né? E aí a mudança vai vindo, as pessoas também vão exigindo participar mais. Né? Não é diferente no caso da população negra, por exemplo. 70% de negros no Brasil, e você vai ver representação política um desespero, não dá 1%. Porque você não consegue eleger, é muito mais difícil, muito complicado. Isso me lembra, eu já citei aqui o episódio com
episódio 9, né, com o Neto, e onde ele trazia essa questão de que para você ter uma representatividade nos diversos lugares, e aí como na política, que essa população que deseja tem que eleger os seus representantes, né, a sua representatividade, porque aí isso vai subindo, vai indo para um outro patamar. Acho legal dizer também que, como a gente falando sobre essa questão de representatividade, é claro que a gente vai eleger uma pessoa à frente, né, daquela situação, mas que da própria maneira com que ela se posiciona durante aquele período eleitoral, durante a candidatura, dá para entender as posições que ela vai ter, quem ele vai escolher, quem vai compor, e não só a escolha que a gente faz, mas a necessidade de a gente impor e deixar isso claro, o que a gente quer ver representado ali, a importância disso tudo. A gente já falou aqui no BTR Podcast de hoje sobre essa orientação das pessoas buscarem Ministério Público na situação de direitos constitucionais e como fazer isso. Mas, por outro lado, esses ministérios, quando a gente fala de governo executivo, que tem papel fundamental na formação de políticas públicas e outras ações, qual maneira que vocês acham que seja melhor para a gente continuar fiscalizando ou ao menos acompanhando como estão essas atividades? Eu sei que a mídia é um potencial de informação e tudo mais, que cobre, né, cada um em uma área, cobre a ação desses ministérios e justamente fazem muitas vezes até a contextualização, essa conversa, esse diálogo que existe entre o governo executivo com os ministérios, entre eles. Mas tem um papel fiscalizador, a gente tem que ter esse papel? Vocês avaliam dessa forma? Precisamos muito, né? E aí a gente pode pensar em várias formas de fazer isso. Uma delas, assim, é a gente, por exemplo, aproveitar de um aspecto que a nossa democracia tem, que é a democracia participativa, né? Existem várias formas, por exemplo, de você contribuir com o governo, de você, por exemplo, pautar questões. Se eu falo para um público que é um público jovem, eu posso pensar o papel que a juventude tem ali. Existe uma Secretaria Nacional de Juventude. Essa secretaria, ela tem um momento que a gente chama de conferências. Por exemplo, a gente vai ter a Conferência Nacional, né, da Secretaria de Juventude, mas antes disso, você vai passando por outras etapas, né, que você vai compreendendo ali da política, como ela ocorre na sua cidade, como ela ocorre no seu estado, e aí você vai contribuindo também para o modo como ela ocorre nacionalmente, né. Essa é uma forma que a gente tem. Outras formas que a gente tem ainda é de tentar se atualizar sempre, né? Então, por exemplo, existem muitos podcasts que são feitos. Esse aqui é um exemplo, né? Nós temos vários outros que vão contribuindo nesse sentido, que você não precisa ficar naquela mídia tradicional, né? Essa é uma coisa boa que a gente tem feito. Se a gente pensa em rádios comunitárias, né? Programas que são desenvolvidos para a gente poder tentar entender o que é que está acontecendo, porque às vezes a gente se sente manipulado por uma mídia tradicional, né? Mas se a gente vai ganhando espaço e tentando assim entender, bom, será que isso aconteceu mesmo? Eu vou tentar me atualizar em sites oficiais, mas eu vou também tentar entender o que outras pessoas podem contribuir nesse sentido, né? Outros recortes também, né, daquela mesma situação. Justamente, porque aí muita gente, por exemplo, pode não saber o que é um ministério, mas aí se vem até aqui e consegue acompanhar, vai entendendo ali um pouco e pensando, bom, mas como que então eu posso, de certa forma, cobrar, né? E o que cobrar também, né? Tem muito disso, como atuam. Assim, às vezes você não, mas eu não quero participar da política. Os que querem, esses já estão resolvidos. Se o cara vai pra política, vai militar, vai ser, né? Mas tem coisas que você pode fazer que necessariamente você não vão tornar você um político, mas vão inserir você no ambiente da política, que é importantíssimo para todos nós. Porque é como a Alessandra estava falando, que todo mundo tem que raciocinar em geral é o seguinte: a política é da vida de todo mundo. Então não adianta você ficar se enganando. Mas eu não vou votar em ninguém, porque não sei o que. Tudo bem, você pode fazer isso, mas não se iluda, porque alguém vai governar a sua vida. Então, o ano que vem tem eleição. O que isso significa? Que naquele momentozinho que você vai lá na urna, naquele dia 3 de outubro, 4, 5 ou 6, porque é sempre o primeiro domingo do outubro, você tá com a bola no seu pé, né? É a sua vez de chutar. Se você chutar para fora, o próximo pênalti é daqui 4 anos. Né? Se você chutar no gol, tá feito. Mas eu trabalho muito, não tenho tempo. Rapaz, todo mundo tem tempo quando você quer fazer, né? Você não tem tempo de ouvir o podcast aqui, né, do Instituto 1 horinha? Você tem, né?
você tem tempo pra um monte de coisa, você fica na rede social, perdendo tempo vendo vídeo, pô, pega uma horinha e vai olhar, vai analisar. Faz como o João estava falando aqui, você que está nos vendo, presta atenção no candidato, porque ele já vai dizer para você qual que é a dele, né? Você não precisa ser versado em todas as teorias políticas para perceber o que as pessoas querem fazer. É só prestar atenção no que eu estou falando, como eu me comporto, como eu trato as pessoas, que aí já está a resposta para quem você vai votar. E vota, não importa em quem você vai votar, se você é da direita, da esquerda, do A, do B, do X, isso eu não tenho como explicar para você o que fazer. Mas faz com carinho, né? Cobra o pênalti direitinho. Pensa no que você está fazendo. Porque é isso. É uma ilusão você achar que você vai se colocar fora da política. Não vai. Quem decide o preço da comida é a política. Quem decide o preço do ônibus é a política. Então, as oportunidades passam todos os anos pares. A gente também tem que se interessar por isso. Esse exemplo que você deu é muito bom, porque eu não gosto de generalizar, mas eu imagino que muita gente ainda tem essa visão de que essas ações elas acontecem, vamos supor, em Brasília, que hoje é a sede, né, do nosso país, e a decisão está lá, e acredita que essa distância é um fator, uma barreira, que as coisas vão acontecer por lá, vão ficar por lá, independente do que eu acho. Exatamente, independente do que eu acho, qual que é a minha opinião, em quem eu votei, ou em quem eu até deixei de votar, a situação vai acontecer. Só que quando a gente lembra que a partir dali vai ter ações que em efeito cascata, em escala, vão impactar sim do fato de eu ir no mercado e encontrar o que eu gosto de comer um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, a condição de eu conseguir comprar um carro ou não, uma casa ou não, ou até mesmo num contexto, a gente sai da bolha, né? Muitas vezes a gente está numa classe e olha para esse contato que a gente tem com outras realidades e vê da importância daquilo, como aquilo reflete em questões básicas de saúde, educação, segurança pública, porque na hora de criticar e achar que tudo tá aquela situação é muito fácil, mas a gente tem que entender a bola de neve que é feito. Eu queria saber de vocês uma coisa que eu sempre tive uma preocupação quando a gente fala de política, né? Porque existe a execução daquele plano de governo, que é aquela ideia inicial, vira e mexe, vai mudando um pouquinho, mas caminha em cima de uma linha. E aí eu fico preocupado porque às vezes a gente olha de 4 em 4 anos, ou de 8, a cada 8 anos, 4 anos, que é o tempo de mandato, existe até uma discussão de aumentar para 5, né? Não sei como que tá essa situação, mas a cada 4 anos, vira e mexe vai mudar, seja em escala municipal, seja em escala estadual ou até mesmo federal, e consequentemente muda todos, é como se fosse o presidente, os diretores ali, muda toda esse governo. Então a gente estava caminhando para um lado, aí muda essa situação, a gente começa a caminhar para o outro, aí muda essa situação, caminha de metade do caminho em um e outro. É uma preocupação isso? Como a gente pode ter esse olhar? Porque a cada 4 anos vai quebrar ali uma linha de raciocínio e ter essa situação. Como que vocês olham para essa... que impacta nas ações realizadas por esses ministérios? Você primeiro, essa. Preciso pensar um pouquinho. Ainda bem que a gente já caminhou bastante nessa conversa de hoje, já aqueceu, porque agora dá para... Isso, na verdade, tem a ver com conflitos que a gente tem em sociedade, na perspectiva do que a gente quer para o nosso país ou não, né? E é lógico que a gente vai olhar para a política e sempre vai ter aquela ideia de que, nossa, mas quanta confusão, parece que não dá certo, como que faz, né? Mas isso não é só na política, né? A gente tem aquela ideia de como se a gente pudesse buscar um equilíbrio ali para as coisas, mas não existe esse equilíbriozinho, né? E não é algo que a gente vai dizer que é estático, né? Eu falei sobre essa questão do movimento antes, tá sempre em movimento mesmo, né? Mais rápido, né? E de uma maneira muito acelerada, né? Se a gente for pensar assim como que é nos dias de hoje, parece assim que a gente pisca, já passou esses 4 anos, né? E então a gente precisa conseguir, assim, considerar, bom, mas como que eu faço para conseguir acompanhar essas coisas todas, né? Porque eu acho que a gente precisa conseguir acompanhar, a gente precisa conseguir avaliar como que as coisas estão. Então, nós precisamos demonstrar, assim, um pouquinho mais de vontade para isso, né, para a política. E a gente precisa também conseguir pensar assim, bom, o meu voto, ele faz sentido, né? O Moacir disse, né? Às vezes a pessoa ela se omite, fala assim, não, eu não vou votar. Mas tudo bem, você não votando, ou você votando para um determinado caminho, para defesa, então, de uma determinada pauta, você pode, na verdade, estar direcionando para mudanças ali que, num primeiro momento, você acha que vai acontecer, né? Mas eu diria, a participação, ela é fundamental
e o acompanhamento do que está acontecendo também. Ó, pegar um embalo aqui no que a Alecida está nos dizendo. Quanto mais a gente participa da política, mais eu acho que tem uma tendência daquelas questões que são gerais entre nós ficarem estabilizadas mesmo quando os governos mudam. Né? Nos países que já têm democracia há mais tempo, isso é mais ou menos assim. Né? Muda o governo, mas as bases da sociedade não vão ser transformadas do zero. Cada governo não é uma revolução, não vai começar tudo de novo. Né? No Brasil a gente tem essa impressão, porque também a democracia aqui é muito jovem. Né? Eu estava contando no dedo aqui para não perder a conta quando a Elisida estava falando. Ó, da ditadura para cá, essa eleição presidencial de agora, nossa, foi a 9ª. Então, assim, tem uma geração de brasileiros que ainda nem teve oportunidade de participar direito da democracia. Entender, né? Como é que... De entender e tal. Então, assim, a gente ainda vai melhorar muito esses aspectos. Né? E votar é escolher. Né? Quando a gente estiver mais estabilizado, a nossa escolha também vai ser mais estabilizada. Senão eu tenho uma tendência a achar que o caminho X é o melhor. Então eu já meio que sei o que vai ser. Quando o caminho X ganhar, vão ter mais políticas de uma determinada área e menos na outra. Senão, mas até agora é melhor ir pelo caminho, sei lá, Z. E aí, então, você vai entendendo melhor essas questões. Mas que para nós ainda são um pouquinho nebulosas, porque a gente ainda está dependendo um pouquinho mais do amadurecimento político. De tomar decisões políticas que são gerais. Que aí não é partidário, né? É a política da sociedade como um todo. São nós aqui do Brasil queremos estabelecer esses pilares aqui. Tal, A, o B, o C, tal. A partir daqui a política se estabelece. A gente ainda não chegou lá, mas já melhorou muito nessas áreas todas. Joga pra mim aqui. É porque tem uma coisa interessante, né? Que é a gente pensar sobre políticas públicas, e aí vocês já falaram sobre isso no podcast, acho que vale a pena o pessoal voltar, e entender também aquilo que vai se direcionando como política pública de Estado e de governo. Política pública de Estado é quando a gente vai ali consolidando um determinado direito. E esse direito, então, por mais que um governo tente não garantir a sua promoção, ele vai ter que ser mantido, né? Exemplo, saúde, educação no Brasil. Eu não posso, por exemplo, ser eleita amanhã e falar assim, a gente vai acabar com as escolas, agora é só homeschooling, né? A galera estudar de casa e pronto. Eu sei que tem gente, às vezes, que pode ficar feliz com isso, mas eu diria que não é uma boa, né? Não fique, até porque a escola também é um espaço que é muito mais do que sala de aula, né? Mas não tem condições, né? Vão ter que entender assim, olha, segura a bola aí, né? Porque a gente tem um negócio chamado política de Estado. E política pública de governo é aquela que vai modificando de um ano para outro. E se ela vai dando certo, não tem como a pessoa pegar e do nada chegar e falar assim, acabou, né? Vai ter que fazer umas mudanças ali. Mas essa é uma coisa boa pra gente pensar também e que tem a ver com o que vocês já vêm tratando. No próximo episódio que vocês vão nos convidar, a gente com já certeza. tratar dessa... Eu acho que a mesa do Bitar Podcast é pra isso. É legal como a gente consegue esclarecer, né, de maneira com que funcionam essas nomenclaturas que a gente costuma ver no jornal e ter essa visibilidade, muitas vezes até na sala de aula, e entender como ela esbarra em outras questões, como, por exemplo, a própria política, que não tem como deixar de comentar quando a gente se fala dos ministérios, até de governo, democracia, principalmente. E foi bom que vocês trouxeram todas essas pautas. Eu acho que a gente conseguiu contextualizar bem. E foi uma aula de história que a Rubia tanto gosta. E tem mais uma coisa que a Rubia gosta, que eu não vou deixar de fazer aqui no Bitar Podcast, é indicação de materiais. A gente gosta aqui pode ser podcast, pode ser filme, documentário, livro, para que as pessoas que queiram aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre isso. Então, a Rubia, que tem vários aí no léxico virtual dela, tudo anotadinho nesse caderninho que ela tem aqui, que ela carrega debaixo desses papéis. Você lembra de alguma coisa assim que vale lembrar para quando a gente fala de política, enfim, essas atuações de ministérios que pode ser indicado pro pessoal? Nossa, enquanto João, isso, vocês vão pensando. eu vou passar a bola para a Alecilda, porque ela tá ali na ponta da língua. Eu tenho certeza. Para falar e depois pro Moacir. Você, aí até lá eu já Combinado. pensei, entendeu? Tá bom. Eu tô tentando lembrar um filme que a gente acha que não tem a ver com política, mas tem. Estrelas Além do Tempo. É um que eu diria que a galera tem que assistir, porque vai um pouco também naquilo que a gente falava sobre representatividade, pensar a atuação das mulheres em vários espaços, e isso tem a ver com o espaço do mundo do trabalho, né? Porque eu não vou dar spoiler, claro, mas fala sobre como as mulheres elas vão buscando alguns espaços ali na área das ciências, né, e tecnologias. Então eu acho que é um filme
que é bem legal de poder assistir, viu? Eu não sou muito bom de filme, mas pensando no que a gente discutiu um pouco no episódio aqui de hoje, de como que, né, as lutas da sociedade se refletem na política, eu recomendo muito que todo mundo assistisse o filme Selma. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. É sobre a história do Martin Luther King. É um filme maravilhoso que você tem que ver. E aí não vou ficar dando spoiler também não. Você assiste lá que você vai entender exatamente como é que a luta política se materializa na vida real das pessoas. E como sem a política você não consegue avançar, não tem muito jeito. Se você quiser um site legal de política, vê o site do Politize. Legal, que é bem especializado nessa Muito cobertura, né? especializado, com bons conteúdos. Assim, para você sair do zero, vai dar e sobrar. Você vai se divertir muito. E eu acho que é legal falar do Politize porque ele traz, muitas vezes, visões diferentes sobre o mesmo assunto. E esse recorte que é interessante a gente ter, porque a gente sai da nossa bolha, vira e mexe, a gente tá acostumado a ter aquele olhar de receber aquela informação uma única vez e aquilo que eu vou acreditar, aquilo que eu vou repassar muitas vezes, e tem todos esses viés. Então, olhar para um mesmo assunto de diferentes visões pode te ajudar nessa formação política. Já que a Rubia me jogou essa bola, eu acho que o que dá para ter dimensão de como funciona, principalmente quando a gente fala do governo federal e tudo mais, tem aquele documentário Democracia em Vertigem, acho que é esse o nome, né? Que está disponível, acho que nas principais plataformas de streaming, uma das principais, então fica fácil o acesso. Mas é legal assistir com aquele olhar dos bastidores, como é que funciona a negociação, a flexibilidade, então os lados ali que estão jogando em campo, e quando a gente fala em campo, a gente vale lembrar que tem ambos os lados, né? Então tem vários, dá para dizer assim que na política são vários os times, e isso faz a democracia hoje no Brasil. Então ter esse olhar de como é que funciona esses bastidores, porque é um filme que traz, um documentário, né, que traz essa visão justamente daquele olhar por trás da notícia, então dos bastidores mesmo, dos personagens. Então, muito boa, reforço a eu acho que é muito legal. E tem um livro também, que esse já é um pouco mais complexo, que é Como Morrem as Democracias, que também eu acho que traz... a gente fala do Brasil, tem uma democracia muito jovem ainda, e dá para ter dimensão onde corre risco ali, quando a gente acaba... Quando a política acaba flertando com outros domínios e a gente esquece que a política pública é muito importante para a evolução de uma sociedade como um todo. Então, ele é um pouquinho mais rebuscado ali com uma linguagem, mas é também muito fácil de ler. E ele é feito por um jornalista também, um jornalista americano, o que dá essa dimensão, acho que consegue ter essa didática de traduzir os bastidores também de como a sociedade vai fomentando. E é um livro que você sai daí vendo a importância do modelo de gestão que a gente vive hoje, da importância que a gente tem para a sociedade. E aí, Rubia, deu tempo de pensar? Chega a minha vez. Ufa, claro que deu tempo. O referencial que eu vou trazer aqui é um filme, um doc, chamado Espera Tua Revolta, que gravado em São Paulo, que tem a ver com as ocupações das escolas pelos secundaristas 2016, e que ele é muito interessante para mostrar de onde saíram várias lideranças que atuam hoje no estado de São Paulo e que tem a ver com essas manifestações. Espera a Tua Revolta, tá no YouTube. Amei. Olha aí. Várias indicações, não dá para deixar de indicar, claro, o Bitar Podcast, a gente citou alguns episódios aqui, mas todos os podcasts que a gente grava ficam disponíveis tanto na nossa plataforma, mas também no nosso canal no YouTube. Reforçando, a gente está lá no Instagram também, @bitar.educação, por onde você pode entrar em contato com a gente e, claro, dar sua sugestão, fazer sua pergunta. Entre em contato, vai ser muito bom conversar com você um pouquinho, além da nossa mesa do Bitar Podcast. E foi bom também receber vocês, espero que vocês voltem, porque pelo que eu percebi, o tempo passou voando e a gente tem muito mais assunto para comentar, né? Eu volto, só vocês me chamarem que eu venho. O Moacir já teve a visão. Eles vão voltar, né? Vão voltar. E vou te dizer mais, ano que vem tem mais um período eleitoral, mais um processo eleitoral, e pode ser que muita gente aqui que esteja acompanhando o Bitar Podcast vai votar pela primeira vez. E aí a gente tem dimensão, assim, do que o quanto a política se transforma, né? Mas uma coisa não muda, que é a nossa importância, o nosso papel de, através do voto, mudar essa realidade. E acredito que hoje a gente falando sobre a função dos ministérios, dos nossos direitos constitucionais, acho que deu uma dimensão da importância que a gente tem nesse momento, né? Tá, tomara que sim, né? Nosso esforço foi nesse sentido, que já queria, né? De antemão, agradecer demais a oportunidade de estar aqui, foi muito legal, gostei demais. Me chamem mais vezes que eu venho. Tá com prazer. E em Casa Nova, dei spoiler aqui, não sei se eu podia falar, mas enfim. Bom, eu também, assim, agradeço muito, foi muito bom estar com vocês, gente. E ainda mais para falar sobre assunto como esse, né? Que a gente precisa cada vez mais
ter consciência, entender a importância que a gente tem nesse processo, defender a nossa democracia. E então, contem comigo, assim, chamando, tô aqui. Cadeira cativa no nosso Bitar Podcast, né, Rubia? A cada 3 meses. Ainda mais que vocês vieram combinando. Acho que tem, já deu um match. Sinais. Muito obrigado, viu, pessoal? Até a próxima. Então, Rubia, mais um. Mais um. É isso. Pessoal, até o próximo.